Não sei exatamente qual que é o intuito desse vídeo, mas eu queria falar sobre esse sentimento. Eu tenho 22 anos, nunca me relacionei, e sim, como vocês viram no título e na thumb, me considero um incel. Tudo isso começou quando eu tinha mais ou menos meus 11, 12 anos, quando eu comecei a consumir internet. Mais ou menos nessa época eu comecei a sofrer um certo bullying na escola e comecei a sofrer minhas primeiras rejeições amorosas. Muitas dignas de um clássico filme adolescente dos anos 2000. Sério, teve coisa pesada. Eu hoje me vejo com 22 anos e nunca me relacionei. Em muitos níveis eu sinto que... acho que a parte mais dolorosa não é nunca ter se relacionado, mas é sobre achar que eu não tenho a capacidade de me relacionar. E sim quando simplesmente alguém gosta de mim. E sim, pode parecer confuso, mas eu acho que a principal dor do incel ou do celibatário involuntário, e para quem não sabe, é uma pessoa que nunca se relacionou, principalmente fisicamente, e que se sente incapaz por conta disso. Se sente uma pessoa pior. No caso, o sentimento do incel, o sentimento de ser um celibatário involuntário, é essencialmente masculino. Então, para muitos, ser incel é basicamente ser menos homem, ser menos confiante, ser menos digno, até mesmo da existência. E em muitos níveis eu me considero assim. Hoje, com meus 22 anos, eu não fiz faculdade, não trabalho, não estudo. Eu até me inscrevi pro Enem desse ano e até agora não realmente consegui estudar de forma boa. Então eu tenho certeza que eu não vou passar. Talvez eu passe, mas não tô me esforçando nem 30% do meu tempo livre para poder fazer isso. E bom, meu tempo livre é quase todo dia. Eu sinto que eu tô em estado hoje em dia emocional de monotonia. Eu me sinto totalmente anedônico em relação à minha vida. Vejo minha vida de forma realmente muito anedônica, ou seja, não vejo sentido em nada, não sinto prazer em quase nada. Muito disso, talvez, isso eu acho que é um sentimento muito incel, é por conta de conteúdo adulto que eu consumi desde os meus 12 anos de idade. Tem 10 anos ali que eu já consumo conteúdo adulto. Comecei com 12 e hoje eu já tenho 22. Acho que é um principal fator que faz eu sentir essa certa anedonia, uma parada realmente fisiológica, mas principalmente esse sentimento incel. Eu sinto que uma grande parte dessa minha dor de ser alguém com 22 anos que nunca se relacionou vem da pandemia. Basicamente ali com 16 para 17 anos começou a pandemia, então eu perdi ali os últimos anos da minha adolescência e eu só fui voltar a estudar com 18. Fiquei ali 1 ano e 4 meses estudando, fiquei os últimos 4 anos de 2021, ou seja, tá no meu segundo ano do ensino fundamental estudando. Fiquei somente 4 meses e o meu último ano do ensino médio foi realmente o ano que eu estudei pra valer. Então eu perdi basicamente 2 anos da minha adolescência, os anos mais críticos da minha vida, que talvez seriam os anos que eu poderia ter me relacionado fisicamente pela primeira vez, ter tido minha primeira namorada, ou ter contatinhos e essas coisas que eu nunca tive na adolescência. Principalmente porque eu posso dizer que a internet foi um principal fator de eu ter ficado mais na minha casa, mas foi mais ou menos ali, como eu disse, com 11, 12 anos que eu comecei a sofrer um bullying pesado na escola. Isso somado a rejeições, como eu disse, mas principalmente eu comecei ali mais ou menos com meus 16 anos a consumir conteúdo Red Pill. Ou melhor, com 16 anos eu já pulei pro conteúdo Black Pill, que é uma versão pior disso tudo. Não digo que foi meu principal fator que fez eu acreditar nisso. Talvez eu só tenha conhecido os termos por meio dessas comunidades, mas acho que desde sempre, assim, eu sempre fui meio incel, sempre fui meio celibatário involuntário. Todas as vezes que eu tentei me relacionar com alguém, eu nunca consegui. E não é sobre o sentimento de nunca ter se relacionado fisicamente, mas é sobre o sentimento de nunca ter a capacidade de tal feito. Então eu sinto que, mesmo quando alguém gosta de mim, a pessoa não é boa o suficiente, ou muitas vezes eu sou muito travado socialmente pra tentar realmente algo, pra ter uma atitude. Então a pessoa muitas vezes vai embora por, enfim, saco cheio, por eu ser um cara lerdão e não conseguir realmente concretizar o ato de chegar e fazer acontecer, mas também pelo sentimento de que todas as garotas que eu gostei primeiro, ou seja, todas as garotas que eu tive o primeiro interesse, o primeiro sentimento, os primeiros sentimentos de romance, amor, essas coisas, nunca gostaram de mim. Enquanto garotas que realmente gostavam de mim, foram talvez só 2 realmente na adolescência, que eu tive certeza. Basicamente uma delas era uma garota muito pra frente, eu sentia que eu era um garoto mais travadão, então não tinha como chegar no mesmo nível de afrentex, vamos dizer assim como ela, não tinha o mesmo ritmo pra poder chegar e fazer acontecer. E uma outra garota eu simplesmente não tinha interesse físico. Eu olhava pra ela e não sentia atração. Era uma garota alta, mais cheinha, mas era a típica garota brutamontes, enfim. Sempre fui um cara magro, então talvez era só uma insegurança meio machista mesmo. Enfim, eu pelo menos admito. Então, essa questão aí do incelismo, vamos dizer assim, é uma soma de fatores como, no meu caso, falta de opções. Tiveram somente 2
garotas que apareceram pra mim na adolescência e eu não soube aproveitar porque eu sempre fui extremamente travado. Foi talvez o afastamento da sociedade por meio das redes sociais e principalmente do YouTube. Conteúdo adulto também atrapalhou muito nisso. E traumas passados que me fizeram tentar cada vez menos. Então meio que eu, durante minha adolescência, comecei a tentar cada vez menos porque eu já tinha sofrido alguns anos antes. Então é bem raro eu tentar novamente. Tanto que eu acho que na vida eu só cheguei em uma garota e não tem muito tempo. Então, quer dizer, eu tenho 22 anos e não tem muito tempo que eu tentei chegar em alguém e não deu certo. Então, eu posso dizer que, eu não sei, eu tô meio sem esperança, não sei muito bem o que eu vou fazer, não sei qual é o intuito desse vídeo, mas eu acho que eu só gostaria de falar sobre. Então, se você se identifica, bom, saiba que aqui talvez você possa encontrar uma comunidade legal pra conversar. Pode comentar aí nos comentários, né? Você pode ir aí nos comentários e, enfim, dar sua opinião. Talvez aqui seja uma comunidade legal, onde você possa conversar com alguém de forma direta, no caso eu, sobre isso, e talvez a gente possa até conversar sobre. Você não é o único que tá passando por isso, então por esse lado eu acho que, enfim, é um sentimento legal de você saber que não é só você que tá passando por isso. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei, o vídeo foi bem sem roteiro, na real. Alguns anos atrás eu vi um vídeo mais trabalhado, né, de um outro criador de conteúdo que falou sobre talvez como surge um incel, o que é um incel e quais são os fatores decisivos ali ao longo da vida, da adolescência, que fazem um garoto ser um incel ou não. E muitos deles eu me identifico, então seria legal até um vídeo sobre isso. Mas é isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like e é isso aí. Tamo junto e talvez até a próxima.